Oi, gente, tudo bem? O pessoal que tá entrando aí, gente, confere pra mim como tá o meu áudio, se o áudio tá bem. Só põe um filtro aqui que minha cara tá, pelo amor de Deus. E não tem um filtro aqui agora, mas vai sem. Gente, tô só esperando o Fabiola entrar aqui, aparecer pra mim. Pronto, Fabiola aqui. Boa tarde, gente. Eu só vou digitar aqui. Deixa eu baixar aqui, adequar. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Fabiola, tudo bem? Tudo ótimo. Um grande prazer estar nessa live com você, Crícia. Falei certinho. Falou certinho. As coisas melhorando. Deixa eu Fixei o ajeitar. comentário. Pronto. Ótimo. Tá bom aqui. Tá bom o som, gente? A imagem? Da onde vocês são? Digam aí a cidade que vocês estão falando. E muito obrigada aí pela atenção de todos. Essa live de hoje tá com conteúdo bem imperdível, viu? Vamos falar de honorários. Cris, tem coisa melhor do que falar de honorários? Não A tem, gente vai né? falar da parte boa, né, Fabíola? Que é A ganhar melhor dinheiro. parte. Melhor parte, gente. Melhor parte não há na advocacia. É a parte dos honorários, dos contratos. Aí tá bom, eu acho. Tá enquadrado. Gente, olha a fineza dessa menina. Pelo Oh, amor meu de Deus. Deus. Oh, meu Deus. E olha aí, gente, de todo canto do Brasil, Londrina. Londrina. Na verdade, a Lili é de Londrina, Paraná, mas ela tá nos Estados Unidos, não é isso, Lili? Porque eu já conheço ela do meu direct e sei que ela tá nos Estados Unidos. Pessoal de Ma- Goiás, do De Rio, Goiás, muito massa. Goiânia, Sorocaba, São Paulo. Pessoal, sejam bem-vindos. Brasília Brasília, aqui também. Rio Então, de vamos lá. Janeiro, cidade maravilhosa. Vamos lá. Vamos lá. O primeiro ponto que a gente separou, e aí eu vou passar primeiro a bola para a Fabiola, mas o primeiro ponto que a gente separou é o contato inicial com aquele cliente, porque, gente, ele é fator determinante para que o contrato de honorário seja fechado. Então, Com certeza. a Fabiola vai falar do criminal e eu volto dando uma pincelada no civil e trabalhista, porque vocês vão ver que tem uma diferencinha grande aí entre as áreas. Ótimo. São duas áreas completamente diferentes, né, gente? O criminal, a Crícia traz o cível e o trabalhista, e vamos falar hoje o passo a passo, desde o primeiro contato com o cliente à contratação. Então, a gente sabe que tem muitas minúcias, que é a parte principal, sem dúvida nenhuma, é a parte principal. Por quê? Porque a parte técnica, você vai ter tranquilidade e segurança para poder executar. Você pode pesquisar na doutrina, você pode pesquisar jurisprudência, você pode pesquisar várias coisas e executar, pedir a opinião de colegas, fazer parcerias e executar aquilo de maneira excepcional e perfeita. Agora, a parte da contratação é uma parte muito difícil, por quê? Porque ninguém aprende isso na faculdade. Você tem que, para você entender de contratação, você tem que ler livros de vendas, de técnica de vendas, porque é uma venda velada, né? A contratação, ela é uma venda velada. Ela é uma venda que não pode ter expressamente o caráter de venda. Tem que ser muito mais uma construção da sua postura profissional e de autoridade para que aquilo soe para o cliente como natural. Natural. E quanto mais natural, mais seguro você soa para o cliente, maior a probabilidade de você converter aquela consultoria numa contratação e fidelização. Eu até participei com a Crícia de um aulão com as meninas da a Tássia e a Jéssica, e a gente estava trabalhando essa questão, né, da consultoria, o que seria dúvida, o que seria consultoria, como entregar uma consultoria para o cliente. E a consultoria, para mim, hoje, eu tenho 4 anos e meio de carreira, 4 anos e meio atuando na seara criminal como especialista, e eu vejo que a consultoria é o grande ponto de fidelização do cliente. Se você faz uma consultoria mal feita, é como se o cliente fechasse, mas tirasse a sua paz no andamento do processo. E quando você faz uma consultoria, que você entrega um serviço de excelência ali para o cliente, uma segurança para o cliente, sabe assim, a paz reina no processo? Parece que eles te dão todas as cartas e que você atua da maneira que bem entende, sem tantas cobranças. Então, hoje, essa live é decisiva para uma mudança de atuação na sua carreira. Gente, aqui no trabalhista e no civil, a gente anda mais ou menos parecido, apesar de ser áreas completamente diferentes, tanto o civil quanto o trabalhista, a gente anda de uma forma mais parecida, por quê?
Porque as formas de fixação de honorários aqui são parecidas, ao contrário do criminal, e aí a Fabiola vai explicar melhor sobre cláusulas que são diferentes, sobre forma de cobrança, que é totalmente diferente do que a gente cobra aqui. Mas a Fabiola falou um fator muito importante. O seu primeiro atendimento, ele vai determinar toda a trajetória. Lembrem-se o seguinte, ali muitas vezes, no nosso caso, no meu caso específico, eu vou ficar anos com aquele cliente. Anos de verdade. Aí eu vou ficar assim, 4, 5 anos, porque uma média de ação civil, eu não sei o pessoal que está em outros estados, mas aqui em Goiás, a média de ação civil, não estou falando de juizado, o juizado fica em torno de 2, 3 anos, mas a civil há quase 5 anos. Então, assim, olha o tempo que você vai ter que ficar com o seu cliente. Então, o momento de você estabelecer regras do seu comportamento e do dele é agora, no primeiro atendimento, para ele saber os limites. Com certeza. A Crícia, a gente falou uma coisa muito importante agora, Crícia. O âmbito de atuação é uma das cláusulas que são indispensáveis no contrato de qualquer que seja a área. Se você não tem o âmbito de atuação, que é processo inicial, é uma petição inicial o seu âmbito de atuação? Ou é da petição inicial até a sentença? Ou é da petição inicial até o recurso de apelação? Ou é da petição inicial até o recurso especial? Ou é da petição inicial até o recurso extraordinário? Até o trânsito em julgado? Então, depende muito. E na seara criminal, a gente já tem um agravante, que a gente tem execução de pena também. Ou seja, se o cliente for condenado, mesmo depois daquela esfera recursal, o trânsito em julgado inicia um novo processo, que é o de execução de pena. E ali ele vai cumprir 8 anos de pena, 12 anos de pena, e você vai estar atrelado do início que você pegar daquele flagrante até a execução de pena. Então, sim, o contrato de honorários advocatícios, ele é, na sua relação com o cliente, o pactuado ali, o que está escrito ali, ele faz total diferença no resto da sua carreira. Eu tô falando isso porque eu tenho clientes que eu comecei no flagrante e eu tô com eles até hoje. Por quê? E eu já tenho 4 anos e meio de carreira, porque ainda não tá nem na fase dos memoriais, que é o resumo final da defesa no processo penal. Então, é muito decisivo o contrato. Essa live de hoje aqui, anotem. Se vocês puderem nos ajudar, coloquem um coraçãozinho aí, porque a gente quer ajudar o máximo possível de advogados ao quê? A entenderem como é que funciona a pactuação com o cliente e as cláusulas indispensáveis e como é que você vai tratar desde a consultoria até a contratação. Então tem muita dica bacana. Aperta no coraçãozinho aí, por gentileza, vai interagindo, mandando suas dúvidas, mandando seus apontamentos, que a gente vai... É uma live bastante interativa, não é isso, Crícia? Isso. Gente, as pessoas me perguntam muito, qual que é a dúvida? Qual que é a diferença do, deixa eu tirar uma dúvida com você, e uma consulta? Olha só, dúvida, se a pessoa pode esclarecer aquilo de forma rápida no Google. Vamos lá. Ai, meu Deus. Segura a Fabiola, pode falar. A Fabiola tá caindo. Não, é o meu suporte que não tá querendo mais ficar, entendeu? Mariana, acho melhor você sair da live, meu amor, porque eu só falo gritando. Quem me conhece sabe, eu só falo gritando alto e bem com incrível. Então, eu acho que essa live não é pra você. Acho melhor você se retirar. Gente, vamos lá. Então, assim, tem essa diferença da dúvida comum para consultoria. Olha só, a dúvida comum, aquela dúvida que a pessoa pergunta e fala assim, Crícia, você viu a MP tal e etc? Como que ela funciona? Você vai responder isso de forma rápida, intuitiva. Por quê? Porque isso é uma coisa da minha área e você vai responder isso muito rápido. Agora, se ela vira e fala assim, eu tenho uma empresa do segmento X, como que eu vou adequar isso aqui? Isso, gente, é consulta, isso é parecer. Sim, então, o limite muito bom. De uma dúvida para uma consulta é você que vai estabelecer. E aí, quando o cliente te perguntar, você dá uma enrolada. Não tem cliente meu assistindo aí não, né, gente? Mas se tiver brincadeira... Brincadeira! E falar assim, olha... Essa dúvida é um pouco mais complexa, a gente vai ter que ver como é que se aplica ao caso concreto. Vamos marcar no meu escritório? Ou vamos marcar uma chamada de vídeo consultada, que agora, inclusive, está até entrando aí nas tabelas da UAB por videoconferência. Então, assim, você vai tendo esse jogo de cintura para você não ficar dando consultoria de graça para os outros. Excelente. Eu acho que é justamente esse o ponto, Cris. Você bateu num ponto muito sensível, né? Muito sensível. Dúvida e consultoria. O que é dúvida e o que é consultoria? Eu acho que essa é a linha muito tênue que o advogado ele pode afastar o cliente da maneira com que ele trabalha essa dúvida e a consultoria, ou ele pode converter o cliente justamente no fino trato. De falar, opa... Isso aqui é mais complexo. Eu preciso de um aprofundamento no tema. Eu tenho 2 palavrinhas mágicas que
para tirar todas as suas dúvidas e prestar todos os esclarecimentos do caso, eu preciso te levar para uma análise do processo ou uma análise de documentação. Porque vocês analisam muita documentação, né? Antes de iniciar. E no meu caso, não. Ou existe um inquérito policial, ou existe uma denúncia, ou existe um processo. Então, é muito difícil eu estar iniciando. É só em casos de, por exemplo, crimes contra a honra, enfim, nas ações privadas, né? No criminal. Mas, geralmente, ou existe um inquérito policial, que eu vou analisar, ou existe um termo circunstanciado de ocorrência, ou existe um processo. Então, nunca, gente, nunca passa nenhum tipo de informação para o cliente sem você analisar os autos. Por quê? Porque você vai saber a abrangência daquele problema, e aquela abrangência do problema é que vai fazer com que você saiba exatamente qual é o estilo de precificação, o que é que você vai ter que fazer no processo, quais são aquelas particularidades daquele caso concreto que vão diferenciar a tese jurídica defensiva, os próximos passos, ou um pedido de restituição, ou um pedido de perícia. Então, assim, é muito complexo, é muito caso a caso. Agora, o que a Crícia falou é fundamental. Você precisa ter o fino trato para mostrar para o cliente que não é uma simples dúvida. Você tem que se valorizar profissionalmente. Esse é o ponto, Crícia, que você falou, que eu acho que é decisivo para o advogado. Porque quando o advogado não dá o formalismo necessário à consultoria, ele perde a credibilidade profissional. Ele perde a credibilidade técnica naquele exato momento. Ele meio que se equipara com qualquer outra pessoa, entendeu? Com a classe mediana. Eu acho que você sai do caráter mediano para o caráter excepcional do advogado a partir do momento que você sabe trabalhar com o cliente a diferença da dúvida para a consultoria, e você sabe entregar aquilo com fino trato, com elegância, mas com uma postura profissional fina e técnica. Porque quanto mais técnico você entrega para o cliente, mais diferenciado ele vai entender que você é. Gente, a Fabiola falou uma coisa que aplica muito aqui no civil e no trabalho também, que são um contrato de honorário por fase processual. Por quê? Vamos lá. Chega um cliente seu, às vezes ele já veio de outro advogado, ou não, ele já tem uma certa consciência na minha área, e aí, como isso, eu até conversei com a Fabiola antes de começar, isso não existe, quase não existe no penal, mas ele já tem uma preparação para fazer um acordo. Ou, com o seu trabalho, com a sua conscientização com aquele cliente, você vai virar para ele e falar assim, olha, esse caso aqui é melhor você fazer um acordo no início. Gente, sinceridade com o cliente é tudo. É tudo, porque olha só, tem advogado que vira para mim e fala assim, Crícia, mas se eu fechar um acordo eu vou estar ganhando muito menos. Vou te provar que não. Quando você pega um processo civil que vai durar aí uma média de, vamos colocar juizado para ser bonzinho aqui, 2 anos. Se você tem lá uma cláusula que você cobra um percentual sobre o acordo, por favor, tenham uma cláusula. Você foi contratado. Se até a contestação... Anotem, gente. Anotem. Isso é música para os meus ouvidos. Fala de novo, Crícia. Anotem isso que ela tá falando, gente. Cláusula de acordo. Cláusula de acordo. Eu vou já trazer isso pro criminal. Pessoal Anotem. civil e trabalhista. Anota aí, ó. Anota. Olha só. Seu cliente, ele chega até você em todos os seus contratos. Por quê? Porque senão seu cliente pode muito bem procurar a parte sem você e você ficar sem esse honorário, inclusive. Então, olha só, o cliente chegou até você hoje, te propôs uma ação. O que você vai fazer? Você vai ter uma cláusula desse jeito. Do recebimento da inicial até a contestação. Se houver acordo, você vai cobrar uma porcentagem X. Excelente. Da contestação ao recurso, outra porcentagem. Assim, gente, a gente fideliza cliente. Hoje, eu fui marcada aqui num comentário de uma live que uma advogada utilizava essa estratégia e outra advogada não utilizava. E aí, assim, cada um trabalha de uma forma, mas eu quero dar um depoimento pessoal que aconteceu comigo com uma empresa. Em um processo antes dele me contratar, houve acordo e o advogado cobrou o valor cheio dele, como se ele tivesse ido até o recurso. O valor cheio do contrato de honorários. Quando esse cliente chegou a mim, eu falei assim, olha, eu cobro da seguinte forma. E falei para ele, se houver acordo até a contestação é X, da contestação ao recurso X, faz recursal Y. Expliquei para ele dessa forma. Na primeira audiência, nós fizemos acordo. Quando ele foi pagar, ele virou para mim e falou com essas palavras, doutora, nunca paguei um contrato de honorários tão feliz, porque eu estou pagando o que efetivamente você fez. E esse cliente virou meu cliente e indica outros. Às vezes você deixa de ganhar isso naquele mostra momento e ganha depois. E isso você mostra aí, muito profissionalismo.
Eu concordo plenamente com o que você está falando. Eu vou trazer isso para o âmbito criminal, mas é muito parecido. Por quê? Porque, Cris, isso é um cuidado que você tem com o cliente. Você está mostrando para ele um leque de soluções. Quando o outro advogado só traz problemas para ele, só traz o litígio. E você, a partir do momento que você vira na cabeça do cliente a importância do acordo, o que aquele acordo ele vai viabilizar na concretude da demanda, em tirar a morosidade do Poder Judiciário e vai dar segurança para ele de que ele vai ganhar com o acordo, mas você, como profissional, já está alertando ele, já está dando a visibilidade da importância do acordo e está dizendo que você vai trabalhar para reduzir a demora e o litígio do Poder Judiciário, você já faz um trabalho de excepcionalidade muito maior do que outros advogados. Gente, isso é trabalho excepcional. O que a gente está falando nessa cláusula aqui, nessa live aqui, são coisas que a gente demorou muito tempo para aprender na prática. Muito tempo, porque primeiro você vai lá, quebra a cara, vê o acordo, não ganha nada. Aí depois você percebe, poxa, eu tenho que trabalhar meu profissionalismo. Vou contar agora pra você, alguém perguntou aqui, desculpa, eu perdi o nome da pessoa. Eu não sei se foi a Jéssica que perguntou, a Jéssica Teles perguntou quais serão as cláusulas indispensáveis. A gente vai falando no decorrer da live. Mas eu quero já trazer uma de cheio, que é como se fosse o acordo do cível, que não pode faltar no seu contrato. Cláusula de visitação do cliente. O cliente no criminal, ele precisa ser visitado. E você não tem como precisar qual vai ser o tempo que ele vai passar custodiado, o tempo que ele vai passar preso. E aí você vai deixar o seu cliente sem nenhum tipo de visita? Você vai visitar aleatoriamente? Você vai receber cobrança da família todo o tempo dizendo: doutora, tem como visitar meu cliente? Doutora, tem como visitar o meu pai? Doutora, tem como visitar o meu irmão? Não! Seja profissional desde a primeira consultoria. Diga que você vire o jogo. Em vez de ser cobrado para visitar, você vai mostrar que essa é uma das suas principais preocupações. Porque além de postular no judiciário, você trabalha com advocacia humanizada, humanitária, em que você vai levar todas as informações, todos os esclarecimentos, toda a base emocional, estrutural e psicológica ao seu cliente, rotineiramente. E começa rotineiramente a cada 15 dias, uma vez por mês. Se for um caso muito complexo, que o seu cliente está lhe pagando muito bem, vá a cada 10 dias. Agora, coloque uma cláusula de visitação no seu contrato de honorários. Se o seu contrato de honorários no criminal não tem cláusula de visitação, eu sinto muito. Mas você vai ter muito desabores com a família. Por quê? Porque a família, ela vai querer, principalmente aqui no centro de triagem, a pessoa quando é custodiada, ela vai para o centro de triagem, Crícia. E aí ela passa em torno lá de 1 mês a 4 meses, tem gente lá há 7 meses. E tem casos que realmente a gente trabalha o processo, que o cliente, ele infelizmente vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos custodiado, e ali você vai trabalhar a liberdade dele em todas as instâncias, até chegar no STJ, né, no recurso ordinário no STJ. E às vezes a gente volta e começa tudo de novo a escalada, às vezes é só na audiência de instrução que você vai conseguir uma liberação dele, uma liberdade provisória. E aí? Você precisa, como advogado, estar resguardado. É você que tem que se antecipar aos atos. Não a família que tem que se antecipar te cobrando. Quanto mais você se antecipa, quanto mais você deixa embasado aquele contrato e mais redondo, no sentido de todos os direitos e obrigações, você ganha com isso. Porque é um diferencial seu dizer que é uma advocacia humanizada. Dizer que você que faz questão de visitar o seu cliente. É você que faz questão de dizer todo o panorama processual, de trazer todas as informações para ele de maneira clara, objetiva e rápida, para ele saber cada passo. Ou seja, cláusula de visitação no contrato criminal é indispensável. Gostou das dicas até agora? Bate um print, me marca a Crícia, fala que a live está sendo relevante para a gente trazer outras pessoas para a live, aperta no coraçãozinho, que ainda tem muita dica bacana, tem muita dica para acontecer. Gente, falando em humanização, as pessoas tendem a achar que aqui no cível e no trabalhista, etc., você não vai ter esse atendimento humanizado. Vai. O segredo da advocacia é você tratar o problema do cliente como se ele fosse o seu. É literalmente, abraça o problema do seu cliente e entenda a dor dele. Aí, às vezes, a pessoa advoga para a empresa e fala assim: Crícia, mas as relações de empresa são difíceis. Ou são frias? Não, elas não são. Imaginem aquele empresário que hoje está tendo que fazer uma demissão em massa. Eu fui fazer um plano de suspensão e redução salarial mais dispensa junto ao empregador. Ninguém quer estar passando pelo momento que nós estamos passando hoje. Então, tragam isso. E aí eu vou aproveitar com vocês e falar sobre o contencioso. Como você vai cobrar para cuidar da parte administrativa? O que nós fizemos em uma das assessorias em que a gente tinha um grande número de processos trabalhistas? A gente apresentou um plano de redução
a médio prazo de 1 ano e a longo prazo de 5 anos, de ações trabalhistas e cíveis. No trabalhista em especial, o ano passado, quando a gente completou 1 ano, a gente conseguiu ter 3 ações trabalhistas no ano para uma empresa com mais de 1.000 funcionários. Isso é assim, muito difícil de fazer. E aí você tem que mostrar para o seu cliente que ele precisa entrar no processo, quando você está nessas duas áreas, junto com você. Porque ele precisa adotar as medidas que você está falando com ele. É por isso que, se você mexe com o administrativo, gente, também estabeleça de formas claras as obrigações do seu contratante. Isso. E tudo, absolutamente tudo, mande por e-mail. Olha só, o cliente te ligou, ai, Cris, como que eu faço uma redução, uma suspensão? Ah, como que eu faço um contrato novo? Você vai explicar para ele, explicou, terminou a ligação? Manda um e-mail, mesmo que seja um e-mail simples. Para quê? Para que lá na frente, se ele não te obedecer ou se acontecer qualquer coisa, você tem isso guardado. É muito importante você ter, também no seu contrato de honorários, continuando, uma cláusula de tempo de resposta. O ideal é que na nossa atuação seja em até 48 ou 72 horas, porque senão ele vai te fazer de escravo. Ele vai te mandar mensagem no WhatsApp e vai falar assim, mandei e-mail, você responde agora? E as coisas não podem. É misericórdia, claro, Deus. Vai ter situação, vão ter dias que você vai ter que, né, abrir uma exceção, acontecer uma coisa extraordinária. No mais, eduque o seu cliente. Eduque. Isso é muito importante que você está falando agora. Eu acho que é decisivo. Mas antes, deixa eu só ler 2 comentários aqui que eu achei muito bonitos e muito precisos. O controle legal falou assim: quando recebemos uma procuração, recebemos um pedaço da vida de alguém. Isso. E a nossa atuação, ela faz diferença social numa família e na vida de uma pessoa, no destino de uma pessoa. No destino. A Cris, quando trabalha faz o trabalhista, ela é a alimentação, é a subsistência, é o destino, às vezes é a mensalidade escolar ali que aquele trabalhador paga com o salário dele. Então, assim, é uma vida, é uma família. A gente, quando trabalha do criminal, é uma família que tá ali dilacerada pelo crime também. Outro comentário muito legal que a Ana Gabriela colocou, assim, é que o viés trabalhista é social. Portanto, é uma relação mais humanizada. Certeza, gente, a advocacia trabalhista, a advocacia criminal, a previdenciarista, na minha opinião, são as advocacias sociais de servidão à coletividade. Por quê? Porque você trabalha ali com viés, você trabalha com gente, diretamente com gente. Eu sei que por trás de todo CNPJ tem um CPF, mas é completamente diferente o contato, sabe? O contato é diferente. A mudança que você faz numa decisão, ela gera, assim, uma mudança de vidas, é um impacto de vida. Gente, um alvará de soltura é uma ressocialização que você tá dando, é uma oportunidade de vida. Um dia para quem tá preso é uma vida para quem tá aqui fora. Você imagina uma pessoa 1 ano presa, 2 anos presa, ela acaba com a vida dela, ela acaba com as esperanças, com sonhos, com tudo. Então, no contrato de honorários, quando você estabelece direitos, obrigações, esse caráter humanitário da visita, como a Cris falou, a questão de educar o cliente, e esperar uma resposta em um tempo que seja razoável, né, para o advogado também, que seja razoável, são coisas que mudam a sua relação, que mudam até a sua vocação, sabe? Porque às vezes quando você não sabe trabalhar, você fica sobrecarregado, você fica estressado, você odeia a advocacia. Mas na grande maioria das vezes a culpa é sua. Porque não sabe estabelecer limites, porque não soube agir de maneira profissional, não soube colocar ali as cláusulas corretas para te dar um conforto, para te dar uma paz. Eu acho que não existe palavra mais cabal para essa denominação. Paz para poder trabalhar. Porque antes, no início da minha carreira, eu falo isso assim com muita propriedade. Eu errei muito nos meus contratos de honorários. Eu colocava trânsito em julgado. Para vocês terem ideia, meu primeiro contrato criminal, do primeiro processo que eu fechei, eu coloquei a cláusula do trânsito em julgado. Trânsito em julgado foi um processo que entrou na minha gama dos 3.500, que era o início, né? Quem é meu aluno sabe da história. E saiu até o trânsito em julgado por 3.500. E eu tô até hoje nesse processo. Esse processo está no STJ nesse exato momento. E é muito difícil isso, é muito difícil, porque a gente erra muito. Pra gente chegar aqui, eu e a Crícia, e chegar pra vocês e dizerem, olha, coloque tal cláusula, coloque outra cláusula, coloque outra cláusula. Isso aqui é uma terceirização de conhecimento gratuita de erros dos nossos percalços e que a gente não quer que você passe por essa mesma dor. Porque tem pessoas, gente, que desistem da advocacia por causa de um erro, que desistem da advocacia por um contrato mal feito. Então a gente está aqui para tentar terceirizar esse conhecimento e fazer com que você tenha prazer ao trabalhar e não seja escravo daquele cliente, daquele contrato. Gente, e Fabiola falou aí, errar é completamente normal. Quer ver uma coisa? Faz parte. Que eu fazia muito,
Eu fazia o atendimento, por exemplo, no WhatsApp. O cliente falava comigo, eu já respondia. O cliente falava comigo, eu já respondia. Aí você fala assim, Misericórdia. misericórdia. Aí, no início, você fala assim, são poucos clientes. Mas depois, os clientes, porque a nossa tendência, quando você faz um trabalho bem feito, é crescer. E aí, aquele cliente, você já educou ele errado. Desde o começo, né? Desde o começo. E aí, o que você faz? Você estabelece horários. O que eu faço? Mandou mensagem no final de semana, eu respondo na segunda-feira, bem cedo. Bom dia, tudo bem? Como era o final de semana? Eu dou o retorno para o cliente. Outra coisa que eu fiz. Gente, esse momento de pandemia, ele trouxe uma virada de jornada nossa. Nós tivemos que se adequar aí ao home office. Eu, particularmente, a minha demanda triplicou, porque eu tive um crescimento no civil e no trabalhista muito grande. Enfim, o que eu passei a fazer? Às quartas-feiras é o dia que eu paro e dou retorno de todos os meus clientes. Então, eu separo um turno e mando olho os andamentos, vejo que eu tenho que despachar e mando mensagem para todos os meus clientes. Você fala assim, nossa, mas uma tarde inteira, se você fizer isso durante a semana de forma aleatória, você vai ver você perde muito que mais vai tempo. perder muito tempo. Muito mais. Se você separar um turno, acordou na quarta-feira aí, 8 horas da manhã, começou a constar processo, mandou para o seu cliente, ele nem vai estar esperando. E outra coisa, com o tempo ele vai saber que, olha, a doutora Crícia na quarta-feira vai me passar o andamento do meu processo. Se acontecer alguma coisa diferente durante a semana que eu preciso falar com ele, eu vou falar. Se não, olha só, olha, mesmo que para dizer que o andamento está igual. Olha, estou passando para te dizer que seu andamento permanece o mesmo, pronto, acabou o seu problema. Ótimo, ótimo. Eu acho perfeito isso. Eu confesso que eu não tenho um dia específico, mas eu tento responder de segunda a sexta. Só respondo no final de semana quando é um caso novo, quando é um caso urgente. Mas assim, eu uso. Perguntaram aí se é importante separar os números. Eu separo. Eu tenho um WhatsApp comercial e o WhatsApp pessoal. Por que é muito importante ter o WhatsApp profissional? Porque lá você tem como colocar umas etiquetas. Porque meu WhatsApp profissional tem os meus alunos também. E hoje em dia eu tenho mais de 500 alunos. E os meus alunos, eu tento também educá-los no sentido de fale no grupo, porque a gente tem um grupo de WhatsApp dos meus alunos e lá tem outros alunos que respondem as dúvidas, entendeu? Aí eu interfiro algumas vezes, mas assim, o importante é estimular a autonomia deles também, sabe? E tem alunos que puxam no privado. Aí eu separo cada pessoa, eu tenho um número de todos os meus alunos salvos no telefone, número de todos os meus clientes. E eu boto etiquetas. Etiqueta aluno, etiqueta cliente. Isso tem no WhatsApp, gente, o WhatsApp comercial. Aí etiqueta palestra ou etiqueta cursinho, é porque eu também tenho meus cursos presenciais e online. Aí eu coloco etiqueta curso, quando são do comercial do curso, do jurídico do curso, tudo do curso. E aí eu vou procurando. Segunda-feira eu boto na etiqueta, lá em cima, no buscar, clientes. Aí eu vou respondendo um por um. Clientes. Isso é muito importante. Aí, quando o cliente, Fabíola, te liga no final de semana, como é que você responde? Aí eu digo assim, alô, tal, aconteceu alguma coisa urgente? É urgente? Aí ele, não, doutora, eu falasse o processo. Eu, olha, é porque eu não estou no horário comercial, o seu processo, eu vou verificar o andamento, eu sei que não existe nenhuma pendência urgente, não está nem acontecendo um caso de apreensão, de flagrante nesse presente momento. Então, segunda-feira, em horário comercial, eu retorno sua ligação e eu gostaria de te pedir, e eu falo isso para todos os meus clientes, que sempre, o que não for urgente no criminal é prisão. O que não for prisão, o que não for apreensão, o que não for uma interceptação telefônica, que ele desconfie, fale no WhatsApp. Só ligue quando for estritamente urgente. E lá no meu WhatsApp tem apenas ligações urgentes. Porque você precisa educar o seu cliente até saber o que é a diferença de urgente. Porque para o cliente, o processo dele é muito urgente. Tudo para o cliente é urgente. Se sair um despacho para o cliente, é urgente. O cliente, quando vê a movimentação aqui, é SAGE, um despachozinho, nem que seja de mero expediente, ali, digo, doutora, saiu uma decisão no meu processo. Por quê? Porque ele não entende o que é decisão, o que é despacho, o que é citação, ele não entende. Então, assim, você diz, olha, seu processo está sob controle. Eu sempre olho os meus processos. Eu tenho os processos urgentes, os processos que têm tramitação mediana. Eu separo meus processos em planilhas de processos com cliente preso, que é mais urgente. Processo com cliente solto, que é diferente. E aí você vai botando as etiquetas no seu cliente e isso te ajuda muito a filtrar e até doutrinar o seu cliente a não perturbar direto, sabe? Porque essa é a palavra. Porque, assim, é muito complicado, porque tudo pro cliente é urgente. Então, você tem que explicar para ele que você tá com total controle, que ele confie no seu profissionalismo. E porque se ele não confiar no seu profissionalismo e como você tá conduzindo aquele processo, a relação, ela perde muito, sabe? Perde muito na credibilidade. Então, eu converso com o cliente, aí eu ligo pro cliente, explico isso por ligação, peço a inteira confiança dele. E eu confio no meu trabalho, porque eu tenho
absoluto controle de todas as decisões do seu processo. E eu sou a primeira a lhe informar assim que for publicado, porque o cliente não espera publicação. Ele tá dando F5 lá no processo dele todos os dias. E você não. Você, falando do Júris, é o meu curso presencial em Fortaleza. Vou levar a Crícia pra lá também. O curso presencial aqui de Fortaleza, gente, é o melhor curso daqui, pra OAB, prática, tudo. Eu sou louca pelo time Júris. E é um timaço, viu? É um timaço de aprovação. E é justamente isso, você precisa doutrinar o seu cliente, sabe? Às vezes explicar o que é despacho, explicar o que é decisão. Eu faço isso, porque eu não aguento. Porque vem cada despacho, aí o cliente já liga dizendo que é decisão. Aí eu, calma, confie no meu profissionalismo, confie no meu acompanhamento. E é isso, né, não, Crícia? Ontem eu tive um caso assim, um processo do TST, o cliente ligou, foi distribuído para a relatoria, e aí ele ligou, nossa, doutora, tem fundamento, eu preciso falar com você urgente. E aí o outro advogado que estava no escritório no momento atendeu ele e, coitado, ele não mexe no trabalhista, me ligou desesperado. Cris, o processo do cliente teve fundamento. Desesperado, né? Desesperado. Eu falei, eu olhei meu e-mail, não tinha tido. Eu falei, bom, agora eu paro e olho. E o único andamento que teve foi uma distribuição para a relatoria. Eu fui ligar para o cliente e explicar. Então, gente, esse anseio do cliente também é normal. Outra coisa que é comum no nosso diferencie o honorário contratual do honorário sucumbencial. Porque depois você vai ganhar um processo para ele vai vir e vai achar que o dinheiro do honorário sucumbencial é dele. Então, não só escreva a cláusula. Não é questão só de estar. É de explicar para ele. Olha, honorário contratual é o valor que eu estou cobrando de você. Honorário sucumbencial está previsto no CPC, na CLT e etc. Senta com ele e explica. Por quê? Primeiro que ele não tem o mesmo conhecimento que a gente. Segundo que se nada tiver dito, ele vai achar que é dele e você vai ter um problema. Outra pergunta que mandaram aqui. É comum ganhar só no ad êxito? Sim. No trabalhista, no previdenciário, gente, isso é muito comum. No criminal não, pelo amor de Deus. Não. Se você me perguntar assim, onde criminal, você faz? Eu vou te responder que em regra, não. Em regra, hoje eu cobro um valor de entrada do cliente e aí eu coloco no estilo de taxa. Por exemplo, não, eu não cobro entrada, mas eu cobro 100, 150 reais por mês de acompanhamento mensal. Mais a porcentagem. Gente, o cliente, ele não vê. E outra coisa, você está pagando estagiário, você vira para ele e fala assim, isso é custo do escritório. E é uma taxa que é barata. Você coloca uma taxa barata, mas coloca algo para você não rodar o seu escritório sem nada. Então, assim, isso eu faço. Então, eu falo, olha, tem um valor de entrada, mas é dividido. Você pode dividir como você quiser. E aí, esse valor corresponde à taxa do escritório. Normalmente, se você explicar direitinho, eles vão entender. Isso não existe no criminal, né, Fabiola? Fabiola travou? Tá por aí? Priscila, é como se a gente estivesse fazendo algum favor, né? A pessoa, quando a gente recebe o sucumbencial, acha que a gente está comendo dinheiro. Explicar. Gente, Fabiola tá travada, ela caiu. Então, enquanto ela cai, vou ver se tem mais alguma cláusula aqui que vocês colocaram que é só nossa. Do contencioso administrativo. Como que você vai avaliar isso? Eu assumi uma empresa hoje e para continuar com essa empresa, para eu precificar isso, a empresa não tem. Tô voltando aqui a Fabiola, gente, só um minuto. Pronto, tô voltando ela aqui agora. Você não vai fazer nenhum serviço estritamente aí. Fabiola voltou. Voltei. Voltou, pronto. Pode continuar, Crícia. Porque travou pra mim. Cadê? Pronto. Tô aqui. Gente, só vou pôr um filtro que a minha sala é escura aqui. E eu tô hoje sem a luz. Eu tô no escritório. Aí, olha só. Para você precificar um administrativo, você assumiu hoje uma empresa. Você precisa virar para ele e falar assim, eu preciso conhecer seu negócio. Porque senão, você vai chegar numa empresa e você vai virar para ele e falar assim, eu cobro 1.000, 2.000, 3.000. E aí, quando você vai ver a demanda, você tem uma demanda imensa que não paga nem o seu respirar ali dentro. Então,
peça um relatório para a empresa tem que te fornecer isso. E coloque cláusula de aumento. Por exemplo, aumentou a demanda administrativa, eu tenho um número X de e-mail por semana para eu responder para você. Ou não, você me passou 50 processos. Caso chegue a 70 processos, o meu valor muda. Porque senão, gente, você fica escravo mesmo do seu cliente. Ótimo. Eu não pensei por esse lado, porque eu não trabalho nessa área, mas achei incrível essa dica. Achei incrível para quem trabalha com empresa. Muito boa. Agora eu vou dar dicas no criminal, de cláusulas indispensáveis. Já falei da cláusula de visitação, né? Você estava na live aqui, enquanto falei nessa cláusula. Diz aí nos comentários se você gostou. Cláusula de visitação, escopo do trabalho, o que significa? Âmbito de atuação. O que você vai determinar? É um pedido de liberdade? Então especifique qual é o pedido de liberdade. Se você colocar só um pedido de liberdade, vai ficar muito amplo. Diga, é um pedido de liberdade provisória, é um habeas corpus, é um recurso ordinário para o STJ, ou vai ser uma resposta à acusação, ou vai ser uma audiência, porque lembre-se, gente, o processo criminal, ele vai na fase recursal ainda e ainda tem a execução de pena, então tem que ter muito cuidado com o processo criminal. Lembre-se da execução de pena. Então, não coloque o processo, não deixe essa cláusula solta, é a cláusula mais importante, depois da dos honorários, né? O âmbito de atuação no contrato criminal. E outra, Crícia falou que pega pouquíssimos cláusula de risco, né? Coloca pouquíssimo cláusula de risco. No criminal não existe isso, viu, gente? Abstraia. Não existe advocacia de risco no criminal. Por que que não existe? Você nunca vai poder vincular uma decisão no criminal há uma decisão. Por quê? Porque não é você que decide, você não é desembargador, você não é juiz. Você vai postular. Mas, Fabíola, meu cliente é primário, tem condições favoráveis, era um crime que era afiançável. Mesmo assim, gente, eu já vi cada absurdo no Poder Judiciário, mesmo que o seu cliente que seja um usuário e a tipificação tenha colocado como tráfico. Mesmo assim, você não pode garantir. Do mesmo jeito, é para ir para a delegacia, é um flagrante. Você não pode garantir, mesmo que o crime seja até 4 anos de pena, o delegado possa arbitrar a fiança, às vezes ele cumula aquele crime com um crime de desobediência. E aí não dá para o delegado usar a discricionariedade dele de arbitrar a fiança. Então você jamais pode fazer o juízo de valor. Você vai dizer que sempre você vai analisar a situação e vai tentar fazer o melhor trabalho. Se você conseguir soltar logo e antes, bônus para você, mas nunca prometa soltura. Você vai prometer trabalho duro, vai prometer o melhor serviço para o cliente, vai prometer o maior zelo, a melhor diligência possível, o melhor cuidado com aquele direito dele. Eu sempre utilizo a máxima de que aquilo é meu ganha-pão, sabe? Eu sempre digo pro cliente, olha, o meu ganha-pão é da advocacia criminal. Tudo que eu tenho na minha vida, que eu construí na minha vida, tudo, absolutamente tudo que eu tenho é oriundo dos meus honorários da advocacia criminal. Então, a advocacia criminal já realizou os maiores sonhos da minha vida. Os maiores sonhos da minha vida. Então, você pode ter absoluta certeza que o primeiro a ter comprometimento com a liberdade, com o seu direito, sou eu. Porque ninguém mexe no nosso ganha-pão. E quando você tem aquele ganha-pão e você ama aquilo que você faz, você não deixa ninguém, absolutamente ninguém, pode ser juiz e desembargador, querer mexer no seu ganha-pão. Então eu vou na estrita legalidade, na postulação e numa defesa combativa e aguerrida, aonde for, para poder fazer valer a legalidade do ato. E isso você passa uma segurança para o cliente, por quê? Porque o cliente ele espera que você diga que vai soltar. O cliente ele espera isso, óbvio, o cliente quer a soltura, mas você precisa dizer que é até irresponsável da sua parte você prometer uma coisa que você não pode cumprir, não é você que vai analisar o processo. E só o que a gente vê são decisões, infelizmente, arbitrárias, de insegurança jurídica, de extrema insegurança jurídica no Poder Judiciário. Então é muito importante você não garantir decisões. Você jamais se vincular a alvará de soltura, jamais se vincular a fiança, jamais se vincular a instrução processual. Eu já vi uma cláusula de honorários de uma aluna minha que ela trouxe para mim no meu presencial, um contrato dela. Disponibiliza um modelo de contrato de honorários. E ela pegou e falou assim, que... Fabíola, olha esse contrato aqui. Aí eu fui olhar. Ela vinculou os honorários dela a cada audiência de instrução. Você vai me pagar na audiência de instrução isso, você vai me pagar na audiência de instrução, sendo que eu falei para ela, mas Letícia, que é possível. Porque você não sabe quando vai ser marcada as audiências. E o Poder Judiciário é assim, marcou a audiência aqui, pode ser a próxima pro ano que vem. Entendeu? E aí você vai ter que visitar o cliente custodiado, você vai ter que dar panorama processual para a família. Se acontecer algum tipo de ilegalidade, é você que vai responder, porque você está ali como uma advogada do processo. Do processo. Então você não pode vincular os seus honorários a nada, a não ser uma data certa, sabe? Uma data certa.
Dinheiro certo, data certa e as suas responsabilidades, que é o quê? O âmbito de atuação. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Alguém perguntou aí como cobrar. Por exemplo, numa empresa vai cobrar por assessoria. Agora, a gente está vivendo um período muito massa para ganhar um dinheiro diferente. Por quê? Porque as microempresas e o consumidor individual, ele dificilmente vai ter dinheiro para pagar uma consultoria para você. O que é bom você aproveitar nesse momento? O parecer. E aí você delimita as regras que você vai fazer aquele parecer e cobra para ele. Gente, tá tendo decreto e MP pro lado do vento. Chuva. Se você aproveitar esse momento, você vai conseguir fazer vários pareceres. Gente, isso é para todas as áreas. Você pode aplicar isso em todas as áreas. Olha, eu não tenho dinheiro para te contratar. Ok, mas eu cobro X para fazer um parecer para você. Arrume, transforme formas de ganhar dinheiro. Outra coisa que eu quero falar com vocês é a tabela da UAB. Todo advogado jovem fala assim, nossa, mas a tabela da UAB é muito cara. Pessoal, a tabela da OAB ela é técnica, ela é feita a partir de estudos que mostram o tempo de um processo e o quanto você pode cobrar mínimo. Quando você cobra bem menos do que a tabela da OAB, você está dizendo duas coisas. Que você não respeita o seu trabalho, aquilo que é entendido como mínimo para você estar ali trabalhando, e você está dando um recado para o seu cliente. Eu sou o advogado baratinho. Ninguém quer carregar a fama do advogado baratinho. Você faz isso no início para ganhar cliente e depois todos os seus clientes vão vir, porque aquele seu primeiro cliente vai virar assim, não, ó, contratei a doutora Fabiola, ela é baratinha, ela cobra R$ 500 para fazer uma liberdade provisória. Advogado dos 13.500, segundo a minha mãe. Essa história aí é longa. Gente, vocês estão gostando das dicas da live? Eu tô achando o máximo as dicas da Crícia. E, tipo isso, a Navoni conhece a história. Bata um print, gente, da tela, por favor. Ajuda a gente a difundir o trabalho. Me marca a Crícia. E fala da live, o que você achou da live. E outra dica, muito importante. Essa que a vai ficar salva no meu perfil. Essa que a Crícia falou é muito importante mesmo. Preste atenção no que foi que ela disse. Ela disse o quê? Que você precisa de parâmetros. E outra, eu acho que é muito importante a gente não se nivelar por preço. Tem que ser por autoridade. Você precisa construir sua autoridade. O seu conteúdo informativo, fazer com que o seu cliente... Hoje em dia, eu peço pro meu cliente me seguir no Instagram. Depois da consultoria, o cliente fechou o contato e disse assim, olha, acompanha meu trabalho e tal. Por quê? Porque isso eu vou valorizando, sabe? Meus honorários eu vou valorizando, porque ele vai vendo que eu tô trabalhando, ele vai ver que eu me esforço, ele vai ver que eu tenho uma construção de autoridade ali. Então, você precisa usar as mídias sociais como um fator de fomentar a sua autoridade. Agora, uma coisa que eu acho muito importante que a Crícia falou, a questão de honorários. É muito importante você ter uma variação, você ter uma estrutura para precificar aqueles honorários especificamente. Eu, particularmente, alguém perguntou aí como é que eu cobro, se eu cobro mensalmente. Não, eu não cobro parcelas assim, fixas. Eu peço uma entrada, geralmente, de 30% a 50%. Eu não recebo abaixo de 30%. Eu sempre peço uma entrada de 30% a 50%. Isso 95% dos meus casos. E, às vezes, eu parcelo. Por exemplo, um habeas corpus. Geralmente, eu julgo um habeas corpus em 30 dias. Geralmente. Mas às vezes cabe 2 meses, às vezes até um pouco menos, 20 dias. Então eu faço o quê? Uma entrada de 50% quando é pedido de liberdade e uma parcela ou 2 parcelas no máximo. Ainda, mas aí, aquela última parcela ali, você tá correndo risco de se soltar, ele não vai te pagar. Às vezes ele não te paga. Eu já pedi dinheiro, sim. Por exemplo, no STJ, um recurso ordinário, geralmente, ele tem 2 meses para ser julgado. Então, geralmente, eu faço uma entrada mais 2 parcelas a cada 30 dias ou uma parcela a cada 20 dias. Depende do caso concreto, depende. Agora, sempre eu me resguardo no início do trabalho para eu mandar um e-mail de solicitação de documentação, para eu mandar um e-mail mandando a minha documentação para o cliente, o que é que eu preciso para ele me passar e entrar com pedido de liberdade, tem que ter 50% na minha conta. 50% ou no mínimo 30%. Depende. Agora, se for um processo, Fabíola, quando é que eu fecho processo? Eu, particularmente, gosto de fechar ato. Porque acontece uma valorização da carreira. Acontece uma valorização. Eu, hoje em dia, não cobro mais os 3.500 que eu cobrava do começo. Então, hoje em dia, tem uma valorização do meu recurso, da minha audiência. Geralmente, eu sou indicada pelos clientes que eu já fiz audiência. Geralmente, ele faz de novo comigo. E ele indica. E até as pessoas que estão lá, às vezes, me indicam, sabe? Isso é muito bacana na indicação. O boca a boca na advocacia ainda é o marketing jurídico mais forte.
E aí você vai crescendo de carreira e seus honorários vão aumentando, obviamente, né? O seu grau de especialidade, Eu, tu acredita, Priscila, que eu deixei de aceitar cartão de crédito? Sabe por quê? Porque eu tive um cliente que era estelionatário, que ele me botou numa fria, viu? Com esse negócio de aceitar cartão de crédito. Ele me botou numa fria. Eu, hoje em dia, não aceito mais. Não aceito mais. Ou você faz a transferência bancária pra mim, ou você paga o boleto pra mim, ou você... Agora, máquina de cartão de crédito eu não aceito mais, porque eu já me meti numa pesada mesmo. Que eu tive, assim, uma dor de cabeça de uma semana pra poder resolver. Mas resolvi, graças a Deus. Eu não tô aceitando. Porque como eu trabalho com estelionatário, eu trabalho muito com crime de estelionato, é muito complicado esse negócio de cartão de crédito. Muito complicado. Porque você vai estar atuando na defesa daquele processo, daquele inquérito policial, e vem um cartão de crédito te pagar que é descoberto nas investigações. Então aí a linha é muito tênue do criminal, da ética, sabe? Da ética, é muito difícil. Às vezes você pode sair como partícipe, como coautor e tal. Então, por isso que no criminal é importante um contrato de honorários bem feito. É muito importante você saber a origem do dinheiro. Às vezes também, né? Porque às vezes é melhor nem saber. Então, sim, é muito caso a caso. É muito caso a caso. O criminal gente, é um negócio complexo. Me perguntaram de cheque aqui, muito nem complexo. pensar. Cheque nem pensar, Deus me livre. Nem pensar. Nunca na vida, cheque. Nunca na vida. No escritório, mas a gente trabalha com outro público. É completamente diferente. Completamente diferente do escritório criminal. Passa. Completamente. Eu mando boleto. Gente, e essa história do boleto é bom, porque você pode fazer conta no Nubank, original. Essas contas assim, você vai lá e você emite o seu boleto e acabou. Entendeu? Então, assim, é muito prática a questão do boleto. Gente, o criminal é deep web, como a advocacia a Thalissa falou. Eu passei no banco, gente, uma semana. Foi aberto um inquérito administrativo na minha conta. Pra vocês terem ideia. Porque o valor era vultuoso dos meus honorários. Foi pago à vista a causa. Por isso que desconfie. Quando o seu cliente quiser te pagar os seus honorários à vista, desconfie. Primeiro passo. E aí, meu cartão ficou bloqueado. Eu ia até viajar pro Espírito Santo. E eu sem cartão, porque eu só uso débito. Eu não tenho cartão de crédito. E eu fiquei com o cartão bloqueado, simplesmente bloqueado, meu dinheiro parado na minha conta. Aí eu cheguei, fui resolvi, teve até uma investigação administrativa no banco e deu certo, sabe? Mas é muito complicado no criminal. O criminal é outra seara, porque assim, o criminal, gente, não é uma seara comum. Existem muitos artifícios, e principalmente quando você vai subindo o nível dos seus crimes, trabalhando com organização criminosa, associação criminosa, estelionatos de maior vultuosidade, gente que explode caixa eletrônico sem deixar rastro de onde veio a explosão, é muito mais complicado. Então, eu particularmente, hoje, na advocacia criminal, quem me contrata tem que pagar meus honorários à vista ou fazer uma transferência bancária para mim. Porque cartão de crédito eu não tô mais aceitando, devido ao trauma que eu tive para resolver a situação. Agora, Cris, você falou muito bem. Quem trabalha com empresa, o trabalhista, é outra coisa. Eu tô falando isso aqui pra vocês, mas é da prática. É coisa que a gente vai aprendendo no decorrer da carreira e coisas que são desabores, que acontecem, sabe? Mas a gente não tá livre, né? Assim, a gente não tá livre disso acontecer. Até aqui não aconteceu. Como a gente faz mais empresa, a gente emite nota. Então, a gente manda a nota pro cliente e o cliente faz o pagamento. Na pessoa física, gente, eu estava comentando isso hoje. É engraçado que, apesar de ter pouca pessoa física, são os clientes que menos dão trabalho para pagar. Até porque, às vezes, você tem cliente que é muito, muito carente, etc. E a gente fica assim, Deus, será que esse cliente vai me pagar? Porque não é um padrão que nem a gente está acostumado. E aí, eles são bons, assim, pagadores, porque às vezes você está mexendo com gente que não tem tanta condição financeira. Gente que chega no seu escritório, olha para a estrutura e fala... Doutor, eu acho que não tem condição. Aí você vai conversar com o cliente e é isso que o atendimento tem que ser humanizado também. Porque você precisa entender a situação que o cliente está, não só financeira, como também emocional, enfim. E aí você vai delimitar isso no seu contrato. Você vai trazer isso no seu contrato de honorários na hora de negociar. Outra coisa, gente, só mais um ponto antes de passar para a Fabíola. O que é muito comum acontecer, e eu já vi reclamação de cliente, aquele advogado que força a negociação. Eu vejo muito coaching jurídico, enfim, não vou citar nomes, mas que fala assim, não deixe o seu cliente sair sem fechar o contrato de honorários. Cuidado para você. É lógico que todo mundo quer fechar o contrato de honorários de cara. Parece uma coação, né? Esses coaches. Eu fico olhando. Não, deixa eu fazer um adendo. O que a Cris, deixa eu fazer a polêmica aqui, né? Porque eu não aguento ver as coisas e não me manifestar. A Cris botou agora num ponto sensível. Gente, eu tenho uns coaches aí ensinando consultoria que eu fico olhando assim, essa pessoa não advoga, né?
Não né? advoga. Não advoga. Não advoga. Porque como é que eu vou coagir o cliente a ser meu cliente? Eu vou coagir. Não, Então, peraí ainda. Se você sair daqui sem fechar, você não volte mais. Não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus. O que é isso? E eu sei que tem que ter a válvula da escassez, né? Pra, tipo, se você não fizer voltar, eu não sei se eu vou conseguir responder sua demanda. Isso aí é comum, óbvio. É uma fazer estratégia um de charminho, negociação. falar, olha, daqui a pouco eu te respondo, porque eu tô ocupado. Isso. Mentira, você não tá tão ocupado assim. Mas Uma assim, escassez, tem que dar uma escassez. Agora, coação, eu vejo em umas técnicas de coaching, também vejo. de venda, de honorário. Não, tem advogado ensinando a precificar aí. Cuidado, viu, meu povo? Porque uma pessoa dessa não advoga. Não advoga. Não advoga. Eu ainda comentei isso ontem, eu acho que no post da Lívia, que é a previdencialista, falando. A gente vê muita gente aqui que não põe a barriga no balcão, que não sabe o que é Sabe nem visitar. conversar com o cliente. Esses Ensina dias eu vi técnicas de uma venda e não postagem, sabe eu conversar. nunca perdi um caso. Eu fiquei amada. Como Amiga. assim? Você nunca Amiga, perdeu um eu conto ou caso? você conta? Eu conto Então, ou você assim, conta? tomem muito Né? cuidado com isso de É. forçar o cliente, de seguirem pessoas que passam uma ideia, uma advocacia que não é Que verdadeira. não existe. Você vai passar medo, você vai passar insegurança. Outra coisa, não fala pro seu cliente assim, qualquer coisa, não. Não dá uma resposta que vem de sua cabeça, não. Fala para ele assim, olha, esse assunto é um pouco mais complicado, eu posso dar uma analisada e amanhã eu te falo? O cliente Eu sabe uso a quando você técnica, mente. eu uso a técnica da divergência jurisprudencial. Olha, eu preciso analisar o Eu posicionamento também uso. jurisprudencial desse caso. Quando eu não sei, né? Quando vem aquela pergunta assim, louca, totalmente Louca. assim, fora de contexto, que eu fico, Jesus, onde é que ele viu isso? Ele viu isso no Google. Porque o cliente, ele pesquisa no Google, né? O Ele meu cliente, pesquisa. ele é muito especialista, sabe? O meu cliente, ele pesquisa, aí ele me manda jurisprudência. É uma coisa louca. Eu tenho um cliente, gente, que ele não tá mais custodiado, né? Mas ele era analfabeto. Ele é um grande empresário, mas ele era analfabeto, sabe? E ele tava preso. Eu cheguei pra ele, aí ele, doutor, eu sei que ele tava em execução de pena de tráfico. Eu sei que a minha pena é 2/5, né? Que eu tenho que progredir aqui. Eu queria saber quanto tempo falta pro meu livramento condicional. E como é que faz aqui a questão. Aí eu olhando pra ele, disse assim, não, mas pera ainda. Eu tô entrando com pedido de trabalho externo, é outra coisa. Aí você vai explicando, entendeu? Que ele não tem que esperar a progressão, é outra coisa. E assim, eles são especialistas. Por quê? Porque a vida dele que tá em jogo ali, um processo, gente, é uma vida. No criminal, você imagina, uma pessoa tá numa cela com 40, 60 pessoas ali reclusa, e aquela cela ali, ele só fica pensando como é que ele vai sair dali. Como é que ele vai sair dali? Pulando o muro? Não, pelo processo dele. Então ele vai estudar o processo dele, né? Então ele vai vir com questionamentos, ele vai vir com consultoria. As minhas consultorias mais difíceis são as no presídio. Porque são perguntas técnicas que eles fazem. Por isso que toda vida antes de eu ir a um presídio, eu estudo o processo da pessoa que eu tô indo visitar. Sempre estudo, porque vem perguntas técnicas daquilo, eu tenho que dar o panorama correto. Eu decoro até as datas. Antes de entrar, eu decoro as datas. Quantos dias? Porque isso faz muita diferença pra eles, sabe? Eles dizem exatamente, eu tô 54 dias preso, e você tem que saber quantos dias aquele cliente está custodiado. Pra ele entender que você tá ali a par do processo. Por isso que é sempre importante você, quando vai visitar o seu cliente na delegacia, no presídio, você saber quantos dias ele tá custodiado. Porque isso mostra, gente, um zelo profissional e um caráter humanitário da advocacia que é indispensável, indispensável. Ô, gente, vou aproveitar que a Fabíola deu essa dica, eu vou desafiar ela para uma outra live sobre audiências. Porque ela Amo. falou aí das páginas. Eu chego numa audiência de instrução, gente, eu sei o evento que tá aquele determinado documento. A gente trabalha com muito documento, né? Tem que E saber, aí tem que é saber. sua obrigação conhecer mais do que o magistrado. E isso, gente, cai entre nós. Impressiona o outro advogado, ele assusta com o seu conhecimento técnico. Assusta, assusta. Ele pensa Impressiona duas o vezes. juiz e o seu cliente. Então você mata, aqui em Goiás a gente tem um ditado que é matar 3 coelhos numa cajadada só. Você faz isso em audiência. Eu vou convidar, a gente está terminando o nosso tempo, então eu vou agradecer a Bata os Fabíola. prints, por favor, gente. Se você gostou da Gente, eu live, vou gostou das desativar os dicas. comentários. Peraí. Desativei comentário. Fabíola, dá um sorriso. Outra coisa que eu quero dizer pra vocês, essa questão da audiência é muito importante, que a Crícia falou. Eu sei tudo sobre as testemunhas. Lembre-se que no criminal, a denúncia, ela já vem com as testemunhas de acusação, viu? Lembrem-se. Então, você vai fazer o quê? Vai dar um Ctrl-C, Ctrl-V ali, naqueles nomes, nas redes sociais, no Instagram, no histórico da Polícia Civil, pra saber se ela já tem algum TCO no nome, tem alguma queixa, já fez algum BO, sabe? Vai Olha lá no investigar. Instagram. Olha o Instagram, olha tudo, olha tudo. Lembrem-se que lá na denúncia já vem o rol de testemunha de acusação. Então você vai fazer o quê? Você vai procurar
procurar, vai fazer uma caça ali a processos, o nome daquela pessoa. Vai procurar, por quê? Porque é ali que você vai conseguir contraditar a testemunha, ali que você vai conseguir dizer que ela tem algum tipo de vontade da condenação do réu, você vai dizer que existe alguma inimizade, vai dizer que existe alguma coisa. Você precisa de provas, de vínculos. Então você vai investigar a vida daquela pessoa. É muito importante. Eu fiz um recurso agora de uns crimes de contra a honra que veio pra mim de uma improcedência. Eu fiz uma investigação nesse Instagram, um Instagram de fofoca, sabe? A minha cliente é uma digital influencer daqui do estado do Ceará. E aí é crimes contra a honra, sabe? Injúria e difamação. E aí ela continuou. A minha cliente perdeu a sentença do primeiro grau porque o outro escritório fez enfim, fez um procedimento lá. E eu fui atrás durante o processo. Provas novas, né, gente? São fatos novos. Então, precisam ser juntados ao processo. E ela continua fazendo, sabe? Eu fiz uma investigação. Todo dia eu vou lá no Instagram, dar uma olhada, bato print dos comentários, porque tem a questão da proliferação, né, da difamação e da injúria pela coletividade. Então, assim, investiguem, sabe? Investiguem. E coloquem todo esse seu trabalho embutidos nos honorários advocatícios, né? Sempre, sempre, que é o grande tema da live. E eu espero que a live tenha sido proveitosa para vocês aí. Agradeço imensamente a Cris, amiga querida, que essa internet, esse Instagram traz muita gente querida, muita gente competente para o nosso convívio. E eu só tenho a agradecer. Voltaremos em breve para falar de audiência, como a Cris falou. E eu só tenho a agradecer a todos vocês pela confiança aqui nas dicas, no trabalho. E plena sexta-feira. Gente, muito obrigada. Fabiola, você é uma querida, gente. Primeiro que eu já babava na Fabiola, que eu falava, gente, como que ela é plena todos os dias? Porque olha bem a diferença, vocês conseguem visualizar. A pessoa tá com no máximo o cabelo preso aqui, e aí eu tava numa reunião e vim fazer a live, e a Fabiola tá sempre impecável. Eu falo, gente, Deus, eu quero chegar nesse nível de ficar impecável assim. Pessoal, essa live vai ficar salva aqui no meu perfil. Muito obrigada se vocês gostaram. Quem é daqui, segue Fabiola. O trabalho dela é muito bom. Inclusive, como eu disse para vocês, faço civil e trabalhista. Conhecer a Fabiola através do Instagram, de pessoas falarem sobre ela, sobre o trabalho dela. Eu já falei isso com ela. Muito obrigada, Fabiola, mais uma vez. Pessoal que assistiu a gente até agora, beijo para vocês. Beijão, viu? A gente se vê na próxima. Eu adorei. Beijão, viu, Crícia? Um grande abraço. Abraço, tchau, tchau.